Gurudeva costumava ficar muito feliz quando ele vinha na casa da Jai Shri Didi, que é uma filha muito querida de Gurudeva, que é onde a gente está aqui hoje, nesse mundo. Então, o seu relacionamento com o Guru Vaishnavas é eterno. Não é só essa vida, vida após vida. É por isso que Narottam Das Thakur diz. Divya Hriday Prakashita. Chakshudana Dilajay. Janma Janma Prabhu Se. Divya Hriday Prakashita. Então, cultivando um relacionamento com o Guru Vaishnavas, esse relacionamento não é só de uma vida, milhares de vidas. Isso está acontecendo. Esse relacionamento. Porque Guru Vaishnavas são eternos. A gente pode ver que a Gurudeva acabou de nascer ou aparecer. 104. Então, a Gurudeva apareceu em 1921, Narayana Goswami Maharaj, então ele teria 104 anos. Mas não é isso, na verdade. Ele é um associado eterno de Radha Krishna. Assim como Krishna, ele não nasce nem morre. Krishna diz, ó Arjuna, meu nascimento, minhas atividades, todos esses são transcendentais. Aquele que sabe sobre isso não precisa nascer de novo nesse mundo material. Por essa razão, Guru Vaishnavas, não existe nascimento nem morte. Mas a gente vê que ele nasce e que eles desaparecem da nossa visão. Isso é os passatempos do Senhor. Assim como o sol está sempre presente. Agora aqui a gente pode ver o sol aqui. Tem outros locais que é de noite. Alguns locais é dia e outros locais é noite. Mas na verdade o sol está eternamente manifesto e refulgente. Por essa razão, Bhagavan, o Senhor, ele está sempre presente. E da mesma maneira os seus devotos estão da mesma maneira sempre presentes, eternamente manifestos. Nesse mundo material, as entidades vivas, elas nascem e morrem. Mas quem nasce? O corpo. Quem nasce e quem morre? O corpo. Mas a alma, ela é eterna, imortal, indestrutível. Tulsidas no Ramcharitmanas, ele diz que a alma é eterna e indestrutível. Ela não nasce, ela não morre. Por essa razão, da mesma maneira que Krishna, ele não é destruído, ele não nasce, ele não morre. Da mesma maneira, a alma, a Atma, ela não nasce, ela não morre. O que a gente vê, então, na verdade, quando Krishna nasce do ventre da sua mãe, isso na verdade tudo é um arranjo de Yoga Maya, para que ele possa realizar os seus passatempos. A gente deve entender essa conclusão filosófica. Por isso que o Bhagavad Gita diz Janma Karma Chame Divyam. Divyam quer dizer transcendental, que é aquilo que não é desse mundo. Então aquele que sabe dessa verdade, ele não volta para esse mundo material. Nessa instância, o relacionamento entre guru e discípulo é eterno.
Chakshudana Dilaji. चक्षुदान दिलाजी Janme Janme. जन्मे जन्मे प्रभु से ही Diva Gyana Hriday Prakasit. चक्षु ज्ञान है दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज O que é Diva Gyana? Conhecimento transcendental. गुरु शिष्य Então, के por meio do हृदय में mantra, o Guru dá esse conhecimento transcendental para o discípulo. ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान दे रहे हैं चक्षुदान दिलाजी Janme Janme Prabhu Sai. शिष्य के हृदय में समस्त दिव्य ज्ञान Então, o आदि दे Guru करके infunde o coração do discípulo com todo o conhecimento transcendental. Manifesta esse conhecimento transcendental divino. और वही मेरा जो है जन्म जन्म के प्रभु बनता है E ele, essa pessoa, é o meu Prabhu, o meu Senhor, वही nascimento मेरा após nascimento. क्या है Prabhu. प्रभु है Ele é o meu Prabhu. इसी का हमें समझना चाहिए É isso que a gente tem que entender. निताय सेवक निताय चरण सप्त Tahara Tahara Sevakari. निताय नित्यानंद प्रभु जन अखंड गुरु तत्व Nityananda Prabhu, ele é Akanda Guru Tattva. और उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की जो सेवक जो है E वो भी aquele que é um servo de Nityananda Prabhu também é eterno. तार सेवक Nitya. निताई पद चर निताई पद Sada Koroasa. है Sada Koroasa. सदा करो आश नित्यानंद प्रभु के चरण जो है सदा सर्वदा Então se abriga aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. जिस दिन हम नित्यानंद प्रभु के चरण से हम पिछोड़ जाए Quando a gente está separado dos pés de lótus de Nityananda Prabhu, nesse dia é o dia que Maya nos agarra. क्या करना चाहिए Então por isso que a gente tem que fazer. नित्यानंद प्रभु यानी गुरुदेव के अखंड गुरु तत्व गुरुदेव के चरण Gurudeva, é assim, ele é Nityananda Prabhu, então a gente deve ter a associação dele, se agarrar nos pés. धरो दुखा निताई के नित्यानंद प्रभु के चरण दोनों के अच्छी तरह से पकड़ो दृढ़ करी Dharo धरो Nitai. निताई दृढ़ करी मतलब क्या है Very tightly. अत्यंत श्रद्धा के Então, साथ com muita fé, a gente deve se agarrar aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. श्रद्धा दो Então, प्रकार tem dois tipos de Shraddha. Escutem atentamente. Uma é a Shraddha Laukika, mundana, material. वर्ल्ड फेथ जिसको कहा जाता है जिसे कहा जाता है लौकिक श्रद्धा Então, é Laukika Shraddha, fé mundana. लौकिक श्रद्धा क्या है पहले हम O que é essa fé mundana? वो हमें हमसे बड़े है A gente tem que entender isso. जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना क्या होते हैं A gente pensa de alguém que é superior ou mais velho do que a gente. elderly person है इसलिए उनको हमें क्या करना चाहिए Então, o que a gente tem que fazer? सम्मान देना चाहिए आदर A करना gente चाहिए respeitá-los, honrá-los. अपने माता पिता से भी उनकी सम्मान देना चाहिए Nossa mãe, nosso pai, a gente deve honrar, dar respeito a eles. ये सब जो संसार में इसलिए कहा जाता है लौकिक श्रद्धा कहा जाता है Então, isso é no mundo material, isso é a fé material. Também tem a Paramatrikshada. Paramatrikshada, आत्म विवेक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए o que é alma, o que não é alma, o que é transcendental, o que é material. शास्त्र के वचन विश्वास करके Entendendo as palavras do... उसी की कहा जाता Tendo fé nas palavras de Guru e do Shastra, है की श्रद्धा isso é Paramatrikshada, quer dizer fé transcendental. परमार्थ प्राप्ति करने के लिए हमें शास्त्र Para alcançar वचन essa riqueza transcendental, a gente tem que seguir as instruções, as instruções e regras das escrituras e as palavras do mestre espiritual. को शास्त्र वाक्य Chitete Korea Akya आरना कोरियो Mane मने Asha. आशा नतम दास प्रेम भक्ति चंद्र Narottam Das Thakur diz isso no Prema Bhakti गुरु Chandrika. मुख पद्म वाक्य Guru Mukha Padma Vakya. गुरुदेव ने जो बात बताया O que Gurudev está dizendo, isso é सत्य होनी चाहिए। a verdade absoluta. गुरुदेव बोला ये विश्वास नहीं चाहिए Você deve seguir tudo que जिस Gurudeva जिसके disse. गुरु के बात वचन के ऊपर विश्वास नहीं है Aquele discípulo que não tem fé nas palavras do Guru, न इस जगत में उसके सुख प्राप्ति होती ele não vai ser feliz, não vai encontrar felicidade nem nesse mundo material, nem depois da morte. नरक में जाना पड़ता है क्योंकि गुरु अवज्ञा हो जाता है क्या हो जाता है Porque você desonrou o Guru, Guru इसलिए Avagya. गुरुदेव ने जो बात बताया
जो आदेश Já दिया que Gurudev está dizendo, qualquer instrução que ele te deu, você deve seguir. पहले लौकिक मैं आपको Primeiro, eu vou उदाहरण falar देता हूं। आप लोग sobre a fé material. महाभारत भी पढ़े हुए हैं, Vocês conhecem o Mahabharata, उपनिषद भी पढ़े हुए हैं। Upanishad também. Já ouviram falar dos Upanishads? हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़े ना, पर टीवी में भी देखे होंगे से। Ah, हैं? वो क्या नाम? कुठार भी चल रहे हैं। कोठारी plow axe Parshurama परशुराम हैं? hum. परशुराम के पिताजी के नाम Parashurama, क्या qual o nome do pai de Parashurama? Ah, है? हाँ, his father's name is yes नाम नहीं vamos here. नाम तो कहीं पराशर व्यासदेव के पिताजी का नाम पराशर परशुराम हैं? परशुराम Parshuram's father another name अरे जस्ट उनके माताजी के नाम है O nome da mãe क्या नाम बताया? era Renuka. O nome da mãe de Parashurama era Renuka. his name is Renuka अरे जस्ट परशुराम के माताजी के नाम रेणुका, पिताजी के नाम फादर ऑफ Parashurama. जमदग्नि ऋषि। Jamadagni Rishi. कुछ याद ही नहीं रहा। Jamadagni Rishi é o nome do pai हाँ, ऋषि जमदग्नि। de Parashurama. हैं? परशुराम जब आए उनके पिताजी Parashuram veio, o pai dele disse: तुम्हारे माताजी के दिल शिरच्छेद कर corta a cabeça da sua mãe. गला काट दो। Corta a cabeça da sua própria mãe. Cut the head of your Own mother. हैं? कोई माताजी के शिरच्छेद करता है Not possible. हैं? Impossible. किंतु देखो Quem परशुराम poderia cortar a cabeça da própria mãe? पिताजी आदेश दे Mas Parashuram seguiu a instrução do seu pai. Vai, o pai dele falou: vai, corta a cabeça da sua mãe. Cut the head of your Own mother. separated from the body हैं? परशुराम ने क्या की what did Parshuram O que Parashuram कुठारी fez? लेकर कुठारी एक Pegou o machado. O que Parashuram fez? Pegou o machado, cortou a cabeça. अच्छा ही नहीं क्यों कारण Nem क्या है? perguntou por quê, o que tinha que fazer. हैं? He did not ask his father Ele não what is perguntou the pro pai dele qual é a razão. what is the fault of my O que minha mother? mãe fez de errado. हमें कोई पूछे भाई इसको would ask कुछ कर us हम to do पूछते हैं भाई Se alguém perguntar pra gente por que fazer isso, a gente vai perguntar, né? Não, se alguém pedir pra gente fazer essa ação, a gente vai perguntar o porquê. पूछेंगे भाई तुम लोग Primeiro você vai perguntar, mas por que é pra matar alguém? Se alguém tá batendo em alguém, você vai perguntar por que आप por que você tá fazendo isso? कथा सुनो हाँ, कथा जो सुनेंगे ना सामने बैठेंगे जो सुनेंगे नहीं वो पीछे तो भाग जाएंगे आप समझे समझे अभी समझे काम क्लोज है हाँ। परीक्षित महाराज कहाँ बैठ करके सुना था Sabe, sitting is एक बिल्कुल एक सामने बैठकर Parikshit Maharaj, onde ele जो sentou, सुनना नहीं चाहते हैं वो ele तो सुनते हैं। sentou bem na frente. Aqueles que não querem escutar, eles sentam pra trás. सुनना पड़ेगा ना Eles falam: ah, não escutei nada. क्या बोला Parashuram. परशुराम अपने पिताजी के ये पूछा ही नहीं Jamadagni. Ele não perguntou nada pro seu pai. दोष क्या है O que minha mãe fez de errado? बोला बस परशुराम ने क्या की अपने माता रेणुका उनको गला को Ele cortou a cabeça da sua própria mãe, Renuka. Shiro cutting the head off तब
Jamadagni Rishi, E aí, Jamadagni Rishi, o pai, fala assim, eu estou muito satisfeito com você. Peço uma bênção. तो परशुराम कहने लगे पिताजी मैं Parashuram आपका falou आदेश पालन किया para seguir a sua instrução, बिना विचार से sem consideração. आप पिता गुरु तुल्य है Pai assim como guru. गुरु की तुल्य है ना और शास्त्र में कहा जाता है गुरु आज्ञा O Shastra diz que você deve seguir a instrução do Guru sem consideração. Ele deu a instrução, você deve seguir. जैसे गुरु आज्ञा जो विचार गुरु के आदेश पालन करने का जैसे Você deve seguir as instruções do Guru. O que ele falou, você deve fazer. निर्विचार से कोई without any question. विचार Sem, without any question sem perguntar. तो जमदग्नि ऋषि कहने लगा मैं प्रसन्न हो Então, गया Jamadagni Rishi falou assim. Ele ficou muito satisfeito, falou, peça uma bênção. तो कहने लगे E aí, परशुराम कहने लगे मेरे Parashurama माता जी disse, के पुनः जीवित कर दी traga de volta à vida a minha mãe. हैं? देखो जमदग्नि ऋषि ने किया कि अपने E तपोबल aí, से Jamadagni Rishi, मंत्र के बल से तपोबल से com o poder dos seus mantras, das suas austeridades, पुनः जीवित कर दी। trouxe de volta à vida Back life, his mother. sua esposa. हैं? है कि नहीं है इसलिए पिताजी गुरु तुल्य है, पिताजी के आदेश में पालन Então, o Pitaji, ele é assim como Guru, o pai é como Guru. रामचंद्र वो Ramachandra. उदाहरण दिया शास्त्र में 2 examples of Dois exemplos é dado nas escrituras. एक है परशुराम Um और é de दूसरी Parashurama e outro é de रामचंद्र Ramachandra. है। दशरथ महाराज ने Dasaratha कोई के Maharaj. दो और देने की प्रतिज्ञा की थी एक वर्ष है Dasaratha Maharaj deu duas bênçãos para Kaikei. E aí ela pediu. और E aí a promessa era que E aí o que ela pediu como bênção? Uma é que Ramachandra deve ir para o exílio por 14 anos e que meu filho Bharata ele deve se tornar o rei de Ayodhya. दशरथ महाराज Dasaratha Maharaj deu essa bênção. Ramachandra não perguntou nenhuma vez: Pitaji, ó meu pai, क्या था o que eu fiz de errado para eu ter que ir para a floresta e ficar lá por 14 anos exilado? पिताजी मेरे कसूर क्या था मुझे वन में भेज दो दशरथ महाराज पूछा ही कारण क्या Ramachandra não perguntou nada. O pai falou, pronto. Ele foi e ficou os 14 anos. Seguiu essa instrução, foi e ficou 14 anos. Veja esses exemplos. ये कारण क्या है हम पूछते हैं A gente pode perguntar qual é a razão. हमारे प्रति कोई अन्याय कर रहे हैं Se alguém está machucando a gente vai querer saber o quê? पूछेंगे नहीं पूछेंगे Não vai perguntar, क्योंकि vai desafiar. Por quê? Mas Ramachandra perguntou? Ele não perguntou, não questionou. एक बार भी नहीं पूछा पिताजी मेरे कसूर क्या Nem, था nem por uma vez ele falou assim: Oh, meu pai, o que eu fiz de errado para você me mandar para a floresta por 14 anos? अभी ये जो वन में जाना है इसमें परमार्थ क्या है बताओ Qual a espiritualidade de ir para a floresta? गला काट दिया E qual a lição aí para cortar a cabeça da sua própria mãe? आप बताओ कोई तो परमार्थ नहीं दिखाई नहीं पड़ता Não tem nada espiritual nessas atividades. इसे कहा जाता है लोग कहते हैं लौकिक श्रद्धा इतनी Então, por isso que se chama Laukik Shraddha, fé mundana. जगत में नहीं दिखाते हैं इसको कहते हैं लौकिक Nesse mundo a gente vê परमार्थिक isso श्रद्धा que é a fé material, mas o que é fé espiritual? भगवत प्राप्ति के लिए Para alcançar a perfeição espiritual de Prema, इस उपदेश हमें पालन करना nós devemos seguir as instruções de Shri Guru. E isso é fé espiritual. जैसे गुरु ने कहा जाओ Como o Guru disse, vá, तुम हरि कथा श्रवण करो escute ठाकुर जी Harikatha, के अर्चन करो faça o Archan da Thakuraji, adore a Thakuraji. Não é para Marta, isso não é espiritual, transcendental? Porque tudo isso, todos eles são membros de Bhakti. स्मरणं पाद सेवनं Archanam Vandanam Dasam Sakyam Manivedanam Ete Punsarpita Vishnu भक्ति चेद नवलक्षणा है नौ प्रकार की भक्ति के बारे में कहा है। अब किसके लिए भक्ति Existem देते 9 membros de Bhakti e elas são o quê? Direcionadas ao Senhor Vishnu. ये परमात्मा आत्मा
और परमात्मा की कि हम आत्मा और परमात्मा के लिए हम जो कुछ भी कार्य करते O हैं que quer que a gente faça, que seja relacionado a Atma e Paramatma, isso é considerado espiritual, transcendental. Isso é espiritualidade. Tudo que está relacionado a Atma e Paramatma, वन में जाने भक्ति a बन जाएगा। alma e a Deus. Go to the forest and Você vai para a floresta e isso vai te dar Bhakti. घर से निकाल दिया took threw you out of your home. Go to the forest. If your father says Se seu pai fala para você, vai para a floresta, isso está relacionado a Bhakti? नहीं पिताजी ने कहा जाओ तो माता जी के गला काट दो काट दिया। O seu pai fala assim, ó, vai lá, corta a cabeça da sua mãe. Se você cortar a cabeça de sua mãe, você vai pra prisão. É verdade. हम इसलिए कह रहे हैं इसमें कोई पारमार्थिक भी नहीं है Então não tem nada de transcendental nessas atividades. Mas, लौकिक mesmo assim, isso é uma fé material. दृढ़ विश्वास Uma fé firme, uma crença firme. अनफेंचिंग फेथ Fé indestrutível, inabalável. Então tem dois tipos de Shraddha, uma é Laukik Shraddha e a outra é Paramarthik Shraddha. लौकिक श्रद्धा इस जगत में जो हम जो लौकिक श्रद्धा आदि रखते हैं Então a gente vê nesse mundo material, quando a gente tem fé com os nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai, nossa irmã, isso é fé material. क्योंकि जब लौकिक श्रद्धा यदि हमारे नहीं हो Mas se a gente não desenvolver essa fé material, a gente não consegue alcançar. इसलिए हमें ये समझ उदाहरण मैं जो दे रहा हूँ ये सारे लौकिक श्रद्धा Até então você não vai poder adentrar. धीरे धीरे पारमार्थिक श्रद्धा में प्रवेश Porque se você desenvolver a fé material, aos poucos você vai conseguir desenvolver a fé espiritual. Porque se você não tem fé material, como é que você vai ter fé espiritual, entendeu? Who has no common sense? Kandagyan. हाँ? He cannot acquire. जार नहीं कंड Who has no common sense? तार है दिव्य ज्ञान. How possible you attain transcendental knowledge? Aquele que não tem bom senso, como que ele vai adquirir conhecimento transcendental? Common sense. Who has no common Aquele que sense? não tem bom So how senso, possible to é enter conhecimento in material, né? Como é que ele vai adentrar spiritual life? na vida espiritual? So शास्त्र says this. Então Shastra diz isso. पहले हम इसलिए करें इस जगत में पहले लौकिक श्रद्धा होती है अपने माता पिता Nesse mundo material, primeiro, परिवार के साथ faith in relationship to a gente deve desenvolver esse relacionamento com a mãe, com o pai, com os membros da nossa família. सम्मान करते family relationship. A gente tem relacionamentos familiares, né? A gente respeita. देवो भवो In scripture, Nas escrituras é dito, क्या बोले मातृ देवो भवो esse mantra dos Vedas diz que a mãe like Sri Guru, é assim como Shri Guru, você é tão boa como Guru, você deve respeitar. Quem é a nossa primeira Guru? A mãe. Por quê? हमें उन्होंने उंगली पकड़ करके Porque ela segura nos nossos dedos e ela nos ensinou a caminhar. चल नहीं पाता और माने ने Eu não poderia andar, eu não sabia andar, mas minha mãe me segurou pelas mãos, pelos dedos e me ensinou a caminhar. मैं खा नहीं पाता था माने Eu não conseguia nem comer por mim mesmo. दाने को जो क्या कहते अपने उंगली से ऐसे मार बोल कर Minha mãe me alimentava com seus próprios, preparando a comida que eu poderia engolir. है मैं बोल नहीं पाता था Eu não sabia nem falar. Quantas कम vezes? से कम 10 20 10, 20, लाखों बार 1000 vezes, क्या बोले centenas de mil vezes eu fiquei falando ma, pá, tentando aprender. Ou eles falaram para eu aprender. ये सिखा किसने सिखाया Então quem me ensinou tudo isso? माँ ने Minha mãe. Por isso que a mãe, मातृ देवो भवो a Matrideva Bhava. Então a nossa primeira guru माता é a mãe. हैं? जिन्होंने सारे शरीर को रक्त को है पसीना Aquela que nutriu, निकल करके मानो हमें aspect of me through her own aquela que nutriu cada aspecto de mim, cada membro meu, por meio de todo o seu esforço, do seu sangue. Quanto é que uma mãe passa de esforço para cuidar de uma criança, para fazer com que ela possa crescer? Por isso que a mãe, não existe ninguém como a mãe, ना भविष्य nem no passado nem no futuro. माँ की भांति किसके सामने से लगता है आप बताओ
there anybody equal to Existe alguém igual a sua mãe? Não. यही तो इसलिए वेद में इसलिए कहा रहेगा Então por isso que os Vedas dizem Matri Deva Bhava. Então quem é a nossa primeira guru? A mãe. फिर कह रहे Depois Pitri Deva Bhava. फिर दूसरी गुरु कौन बना Depois quem é o próximo guru? पिताजी É o nosso pai, जिन्हें सौंप Pitaji. करके हमारे लिए Aquele que trabalhou arduamente arranged everything e arranjou tudo है कि para não é para minha conveniência, para minha manutenção. Pitri Deva तीसरी गुरु Bhava. कौन होता E है quem é o terceiro guru? आचार्य देव Acharya Deva Bhava. Acharya. जो मुझे लिखा पढ़ा सिखाया he's taught me मंत्र to दिया write, Aquele que me ensina a escrever e ler, que me dá मुझे mantras, संस्कार कराया aquele que me dá boas impressões through the Veda मुझे mantras. por meio dos mantras védicos, Sanskara. आचार्य देव बाबा ब्राह्मण घर में जन्म लेने पर भी Even taking birth, Até mesmo nascer numa família de um Brahmana, गुरु से one has not taken. mesmo assim, se alguém não recebeu Gayatri Mantras de um Guru, ठाकुर जी के अर्चन के अधिकार नहीं ele não tem qualificação para adorar a Thakuraji. है तो ब्राह्मण ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण हो जाता है Born in Brahma, Pode ter nascido aquela pessoa pode ter nascido numa família de Brahmana, वो भी संस्कार mas não alcançaram as boas impressões dos sanskaras, o cordão sagrado, a cerimônia, o Gayatri Mantras para realmente se tornar um Brahmana. Até mesmo nascendo como um menino Brahmana, eles não podem adorar Thakuraji. करने के उसके अधिकार प्राप्त Não pode realizar Jagya. शास्त्र में दिया गया O Shastra instrui, né? सबको दे करके उसके संस्कार कराया जाता है by giving Brahmins गायत्री right, मंत्र दिया जाता है foundation sanskar. इसलिए शास्त्र में कहता है जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते वेद पाठे भवेत् विप्र ब्रह्म जनाति जस इति ब्राह्मण So the definition of a जन्मना जायते शूद्र Essa é a definição de Brahmana. Quando a gente nasce, todos nós उसके शूद्र कहा nascemos como Shudras. सजनाति इति शूद्र one who laments, सजनाति Aquele que se lamenta, जो रोते हैं ये मेरा que fica chorando, isso é meu, isso é seu. अनित्य वस्तु के प्रति आसक्ति रख करके Que aqueles que estão completamente apegados às coisas materiais desse mundo, नहीं है aquilo que não é espiritual, desculpa, aquilo que não é eterno, por exemplo, o dinheiro e tais coisas assim, और उसके लिए eles têm apego por essas coisas e eles choram por essas coisas. जन्मना जाते शूद्र शुद्ध शब्द का अर्थ होता है सोचनात् इति शूद्र रोदनात् इति Shudra, que quer dizer aquele que chora e se lamenta किंतु फिर por क्या coisas होता है? materiais, mas depois disso, जो उच्चते o que acontece? फिर उनके संस्कार क्या किया जाता Por है receber esse segundo nascimento, तुम ये शरीर नहीं हो तुम and understanding e entendendo que você não é esse corpo, você é uma alma, servant of the você é o servo do Senhor. जाता है अर्थात गायत्री मंत्र आदि के द्वारा हमको giving Gayatri mantra. Então, por receber os Gayatri Mantras, प्यूरिफिकेशन करेंगे This is called tudo isso são processos de purificação. प्यूरिफिकेशन किससे होता है मंत्र आदि के Então, como essa purificação acontece? Por meio dos mantras. जन्मना जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्च किसी कहते हैं द्विज कहा जाता है Dvija. Dvija quer dizer aquele que nasceu duas vezes. Então, primeiro a gente nasce do ventre da nossa mãe. Isso se chama Sukra Janma, que é o nascimento por meio do sêmen. Savitri. सावित्री जन्म O segundo se chama Savitri Janma. Você recebe o Savitri Gayatri Mantras. Savitri Janma, é o segundo nascimento. जन्म हो गया This is the second birth. जन्मना जाते शूद्र Então já foram dois nascimentos, né? O do sêmen e depois o por meio de receber os Gayatri Mantras. फिर जब उनकी वेद पाठ में जब से अधिकार दिया जाता है Mas por estudar os Vedas Entrance into e study the Vedas. poder adentrar o estudo dos Vedas, isso é conhecido como Vipra, né? Um Brahman. ज्ञान होनी चाहिए We should know A gente deve adquirir conhecimento de sânscrito e assim a gente vai poder estudar os Vedas. one who does not have any Aquele que não tem nenhum conhecimento de sânscrito não pode estudar os Vedas. संस्कृत में ज्ञान होनी चाहिए Então você tem que ter o conhecimento de sânscrito. Vyakaran, A gente deve ser Panini Vyakaran. पता है Panini. संस्कृत ग्रामर पानी नहीं बैठता Então, a gramática sânscrita se chama Panini Vyakaran. तो वेद पाठ कर पाएंगे Then we can संधि study विच्छेद A gente pode estudar os Vedas. Sandhi
release sounds, कारक विभक्ति कैसेंडिंग bhakti, डिराइवेशन derivation. है कि नहीं? Tem todos esses termos sânscritos. इसमें ज्ञान होनी चाहिए. We should know about A gente deve saber sobre essas coisas. संस्कृत में जड़ ज्ञान Sanskrit. वेद पाठ है अवेद विप्र. जब वेद पाठ में इसको अधिकार दिया जाता है Então, aquele que tem a qualificação, a entrada para estudar os Vedas, ele é conhecido como Vipra. E ब्रह्म तत्व की जो जान aquele que conhece Brahma Tattva, ele é conhecido como Brahmana. नाम ब्रह्म को जो जान लेते हैं Aquele que conhece Nama Brahma, Nam Brahma is actually जैसे चैतन्य महाप्रभु ele é na verdade um Brahman. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu, नामाचार्य क्या बोलते हैं? Namacharya. नाम Por isso आचार्य que Chaitanya Mahaprabhu हरिनाम करते थे. Brahma Haridas. हैं? इसलिए कहा जाता है महाप्रभु के इसलिए ये टाइटल Namacharya Haridas Thakur é o título que ele recebeu do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. कौन सा ब्रह्म है? नाम ब्रह्म. Ah, नाम रूपी ब्रह्म के जिन्होंने प्राप्ति कर अनुभव कर सर्वोत्तम है. aquele que entendeu e realizou भगवत है कि That name is नाम ही que o nome é não diferente do Senhor. पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम जो हरिनाम करते one who chants. Aqueles que cantam santos nomes. नाम ब्रह्म की जप करते वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बताए. Ele é mais elevado do que um Brahmana. वन who chants holiness Aquele que canta santos nomes, ele é superior a um Samavedi Brahma. Samavedi? सामवेदी ब्रह्म Samavedi Brahma. है. अहो बतो सपचुत बिरयान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यं अहो बतो सपचुत बिरयान वन who chants holiness Aquele que canta santos nomes, higher than ele é superior सामवेदी a um Samavedi Brahmana. है. हाईएस्ट ब्राह्मण then called सामवेदी. Então, o Brahmana mais elevado é o Samavedi Brahmana. Aquele que sabe o Rig, Samu, Ja. करते हुए जानते हैं उसको कहते हैं उस ब्राह्मण के कहा जाता है सामवेदी ब्राह्मण. Aquele que sabe Rig, Samu, Jaju e Atharva Veda, ele é um Samavedi Brahmana. Mas aquele que canta santos nomes, ele é superior até mesmo a esse Brahmana que sabe todos os Vedas. O quê? Aquele que canta santos nomes. हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हैं, जैसे माता जी हरिनाम करते Mataji, ela está cantando ब्राह्मण से भी Harinama. Ela está cantando, ela é mais elevada do que um Samavedi Brahmana. Por quê? Porque ela canta santos nomes. वास्तव में लिखा है. O Shastra, ele explica isso. नाम ब्रह्मेश्वर दास ठाकुर Então, Haridas Thakur, और mesmo que ele fosse nascido numa família de muçulmanos, but every day he chanted todos os dias ele cantava 3 lacas dos santos nomes. 300,000. 300.000 santos nomes. For this reason, Por essa razão, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu deu para ele esse título, है, Namacharya. नाम आचार्य. Namacharya. अहो बतो सपचुत गरियान जद जिहाग्री वर्तते नाम तो सपच माने चंडाल. Sapaj quer dizer um chandala, um comedor de cachorro. Se um comedor de cachorro ele canta os santos nomes, ele é superior aos brahmanas. बतो सपचुत गरियान जद जिहाग्री वर्तते नाम तुभ्यं. और जो नाम करता है Aquele que canta santos nomes, समस्त तीर्थ में इसके स्नान हो जाए. ele já se banhou em todos os rios sagrados. समस्त प्रकार जग कर्म Já fez todos os tipos de jagas, todos os tipos de karma, de austeridade, adoração, एक caridade. ही श्लोक में श्रीमद् भागवत में Tem um sloka do Srimad Bhagavatam. सपचुत गरियान जद Tudo é dito nesse sloka. ते पुस्तक राज्य कर्म तो नाम जो नाम जप करते हैं फिर समस्त सारे Por cantar os santos nomes, isso quer dizer que isso é equivalente a se banhar em todos os rios sagrados. Aquele que canta os santos nomes, puro, takes bath ele se banha. and all the Holy Rivers. holy rivers. Se banha em todos os rios sagrados, em todos os locais sagrados, todos os lagos sagrados, todos os Mahatitas.
Essas são as glórias dos santos nomes. So just I also explain. Então eu estou explicando. Vijanmana jayate sudra sanskara dijocchate vedat pathi bhaved vipra brahma janati sa iti brahmana. ब्रह्म जानती इति से ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान लेते हैं उसे ब्राह्मण कहा। और कलयुग में कौन सा ब्रह्म नाम ब्रह्म कौन सा ब्रह्म बताया Nessa Kali-yuga, qual Brahma? Nama Brahma. जो जान लेते हैं Aquele que sabe de Nama Brahma, que é os santos nomes, né? O Senhor que é não diferente dos santos nomes, ele que canta os santos nomes. Não tem ninguém igual a essa pessoa. और ऐसे दृढ़ विश्वास करके E com essa fé firme, कहा जाता है पारमार्थिकी Paramartik, e isso é Paramartik Shraddha, essa fé espiritual, inquebrável, inquebrantável, indestrutível. नाम करना चाहिए Então, com esse tipo de fé, a gente deve cantar os santos nomes, com esse tipo de fé firme. है? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाए। With this and ये नाम understanding ग्रहण that करने Com o entendimento de que por cantar os santos nomes, a gente vai cruzar o oceano do sofrimento material. आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक ये सारे दुख क्या हो जाए troubles of the mind, Então, todos os tipos de sofrimentos causados pelos semideus, por outras entidades vivas ou pela nossa própria mente, tudo isso vai ser, a gente vai cruzar todos esses sofrimentos. नाम कीर्तन बनवा Essas são as glórias dos santos nomes. A gente tem que ter esse tipo de fé. Escute uma história, um kata. भागवत पाठक था क्या था Havia uma pessoa que lia, que ele recitava o Bhagavata por 7 dias. तो एक गांव में एक पंडित जी E tinha um pandit de um vilarejo que ele recitava 8 बजे से लेकर o Srimad Bhagavatam de 8 da manhã 12 até de tarde, até o meio-dia, assim, 1 da tarde. Ele recitava o Srimad Bhagavatam. हजारों लोग सुनने के लिए Milhares de pessoas vinham escutar. बनाया Eles fizeram um pandal grandão. अच्छा Tá bom? तो दूसरी गांव में जो है in another village, Em um outro एक vilarejo माता- वृद्ध माता जी जो है tinha uma senhora velhinha. नदी पार करके she crossed the river. है, Ela उसी गांव ela की cruzava o जो है, rio उस She went, दूध दही बेचता she used to porque ela ia vender leite तो किसी कारण e iogurte से em outro vilarejo. दूध बेचने Por में alguma देर हो razão, गई she was late और in देखा selling तो the milk. उसी गांव में ela हजारों estava लोग पंडाल में atrasada. बैठी हुई। She saw thousands of people sitting in the pandal. और उस भागवत Desculpa, को não entendi se ela जाकर estava atrasada não, mas ela viu todo mundo ali sentado naquele panda para escutar o Bhagavatam e ela sentou lá também. कथा सुनी She heard तो उस समय Ela escutou o कथा kata. में time वो recite पंडित जी it ये Então बता aquele रहे que estava थे recitando o kata, o pandit, ele अजामिल के disse, उपाख्यान ele estava falando sobre os passatempos de Ajamila, in the Srimad no छठवां chamado स्कंद Bhagavatam, में जो है अजामिल की कथा है ना नाम no महिमा 6º canto. अरे नाम करने से भव सिंधु सुखाए Por cantar os santos nomes, a gente pode cruzar o oceano do sofrimento material. भव सिंधु क्या हो जाता है सूख जाएगा और The तुम ocean of material आराम suffering से will पार dry करके up चले and जाओ you Então o oceano do sofrimento material, ele vai secar e você vai poder cruzá-lo वो facilmente. माता जी जो है Então tinha aquela Mataji que era senhora, né? सुन करके and hearing तब that उसको Escutando नदी के isso, तट पर आई it came on the है? ocean. नदी के तट पर ela जब foi आई, até as margens daquele rio तो हर रोज यहीं पर e pensou, Every नाव वाले day के पैसे todos देना os पड़ता है। dias to give money to this boatman to eu tenho que cross dar the dinheiro para esse barqueiro para आज cruzar o नाव वाले barco. के नाव के समय भी उस समय देर हो गया था river. It was a bit late इसलिए in the E evening. já era नदी में tarde, नाव वाला नहीं There था was no one to não tinha ninguém para cruzar o rio. उस Then माता जी Mas के मन में विश्वास हुई they had this aquela Mataji tinha essa भागवत fé कथा में क्या बोली que aquele Panditji, ele disse नाम que लेते ही भव taking the सिंधु holy name por cantar os santos nomes बड़ा समुद्र जब vai secar o oceano do sofrimento material. O oceano é muito अब grande. ये छोटी सी नदी O का que है falar desse rio aqui é só um riozinho. Se o oceano do sofrimento material vai secar, certamente eu vou conseguir cruzar esse aqui. वो देखो क्या कि to cross this है, river. Eu facilmente vou cruzar esse rio. E ela começou a cantar Rama, 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 Rama. और पानी में उतरे तो E ela entrou na água. पैदल पैदल वो And very easily E she facilmente ela cruzou o rio. आज में कथा में उनके कथा सुन के केवल इतना विश्वास हो गया Ela tinha tanta fé, faith that simple na, faith. fé simples, né, no que ela escutou do Panditji. Nam
राम नाम भगवान के नाम लेने से उसमें लिखा ना नाम लेते ही भव सिंधु ocean will dry up. Esse oceano vai secar e você vai poder cruzar बिल्कुल facilmente. 7 दिन वो जो आना जाना है ना Então, वो नाव 7 dias. पैदल पैदल Now she was राम A, राम राम então ela estava cruzando o rio a pé só por cantar o nome de Rama, 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 Rama. दूध बेच कर ही चली Então ela cruzava o rio, that milk and vendia o leite e voltava, cruzava o rio de और novo. हर रोज क्या की कथा को दूध बेचने के बाद अंतिम E aí depois de vender todo o leite, ela ia no final e sentava o catar. she didn't have time. Ela não tinha muito tempo para ficar escutando tudo, né? जितने समय है 2 मिनट 4 मिनट Mas o que era o tempo que ela tinha? 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora. O tempo que ela tinha, ela sentava ali para escutar catar. बाद E aí depois do catar, और फिर वो ela voltava नदी पार कर e cruzava o rio. Ram, Chanting the name of the Lord. Ram, Ram. पैदल पैदल Ah, राम 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 cantando o nome de Rama a pé. Porque o Pandit, ele tinha falado, né? Ela teve fé. Falando das glórias, o Pandit falou as glórias dos nomes de Rama. Mas aí no último dia कथा बोलते हैं do catar, Pandit ele falou: ये भाई हमारे आज के अंतिम दिन की कथा है hoje é o último dia Last day, the 7 दिन की है recital was saying, आप da recitação do Srimad भागवत Bhagavatam. को चढ़ाओ। now you should offer Então agora todos vocês devem oferecer भाई पंडित जी बड़ा चढ़ा करके बहुत सुंदर alguma doação ao Bhagavatam. भागवत की आज अंतिम कथा है 7 दिन आप लोगों ने O कथा Pandit estava anunciando. spoken. Eu falo, nesses 15 dias você pode fazer qualquer um desses dias. Particular नहीं जानते हो तो for a day. किसी दिन भी है, उनके नाम Se लेकर você não sabe que dia que eles passam o buraco da cobra. चलो तो जिस घर में संत महात्मा जाते हैं वो क्या क्या होता है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना जाता Goloka Brindava. है ये दिन गृह भजन देखी Grihete. प्रिय थे गुरु को भाई चरण सिंधु देखिया गंगा Sukana Sima Pai. जिस घर में संत महात्मा Então, na casa que um devoto, um sadhu vai, ele fala Harikata, faz bhajan, os devotos estão fazendo bhajan, esse local é Goloka Vrindavana. Por exemplo, a casa do Jayashri Dede. उनके सलाम पत्र जो है इनका गृह आज क्या बन गया बोलो गोलोक वृंदावन धाम की शास्त्र में ऐसे लिखा है Então, no Shastra está escrito isso. भजन देखी Grihete प्रिय थे गुरु को Goloka भाई Bai. चरण सिंधु देखिया गंगा Sukana Sima Pai. तो हमारी Então, a casa que um devoto puro, o sadhu, não vai é como um buraco de uma cobra, mas a casa que ele vai, ela se torna Goloka Vrindavana. Então, o Pandit estava falando, você deve chamar os sadhus para sua आज के casa. संत महात्मा के माने जो भागवत E ela começou a pensar assim, aquela senhora, अपने घर में eu vou convidar esse palestrante do Bhagavatam para minha casa. थोड़ी सी साथ और O que quer que o senhor arranje para mim, और ठाकुर जी को भोग लगा करके पंडित जी को eu vou oferecer para o senhor, e aí depois eu vou oferecer para o Pandit. ऐसे विचार करके वो वृद्ध संत महात्मा Pensando ने assim, पंडित जी के बोले जब महात्मा जी कल हमारे घर में आप आइए aquela senhora Please come to my home. है perguntou, हमारे घर में será que आप você pode vir na minha casa? Por favor, venha à minha casa, tome um pouco de prachada. है? पंडित जी बोले तुम कहाँ रहती हो क्या करती हो भैया? Pandit बताइए ele falou assim, हैं? onde você vive, o que você कल faz? दोपहर में आ जाना Tá bom, आप मुझे amanhã eu vou. मुझे पता नहीं है Come तुम्हारे घर में। tomorrow and collect me. Venha amanhã, se encontre comigo e me leve, aí a gente vai até a sua अच्छा, casa. ठीक है। Aí a senhora falou, tá bom. दूसरे दिन दोपहर होने वाले थे No dia seguinte, de tarde, भैया पंडित जी के बोले पंडित जी मेरे साथ चलो Said to the Pandit, ela veio e falou pro Pandit, ó, पंडित जी venha सोच comigo. रहे कि मेरे लिए कोई कार व्यवस्था की हो। Pandit, ele pensou assim, deve ter um carro esperando pra mim, né? Eu sou tal, palestrante do Bhagavatam, né? Não vou caminhando. पूरी बोले E a senhora falou, पंडित जी हमारे साथ आओ। Pandit, vem comigo. है, थोड़ा आगे। É um pouquinho aqui, ó, um pouquinho na frente ali. पंडित जी सोचने लगे उनकी कार O Pandit pensou assim, ó, o carro deve estar ali na frente, né? Ela falou, vamos comigo. Aí começou a caminhar. पंडित जी चले E aí o Pandit saiu caminhando. Cadê? Não tinha nada. A senhora, ela era pobre, não tinha carro. इंडिया में सबके घर में थोड़ी कार है Não é que todo mundo tem carro na पंडित जी तो Índia. ऐसा कर रहे हैं O Pandit tá pensando, या हमें कार में बैठा करके अपने eu vou sentar no carro, a senhora vai me colocar no carro e aí vai me levar na casa dela. E a senhora tá falando, vem, aqui ó. तू
कहाँ ले गाड़ी कहाँ है? Aí eles chegaram ali na margem do rio e aí ele falou assim, cadê o carro? Aí ela falou, qual a necessidade de um carro? अच्छा कोई बात नहीं, नाव तो कुछ बुलाया? बोले, नाव की क्या Você जरूरत já है? chamou o barco? Aí ela falou assim, não precisa de um barco. Todos os dias, os 7 dias que você estava falando Bhagavata, eu cruzo esse rio sem o barco. बुढ़िया ने क्या की? E aí a velha पंडित जी का हाथ कस करके पकड़ लिया। ela segurou a mão do Pandit e falou assim, vem Maharaj, 7 दिन todos os 7 dias eu estou cruzando esse rio sem barco. बिना नाम Without a boat. Sem barco. समझते ना? मैं पैदल बदला, आपने कहा A ना pé. नाम लेते ही Assim como você disse, é só cantar os santos nomes que o oceano da existência material, você pode cruzar ele vai secar. कहाँ से शक्ति है पता नहीं, पंडित जी Não sei de onde que a senhora tinha tanta força que ela agarrou a mão do Panditji e arrastou ele, né? Tipo, puxou ele. Vem, Maharaj, não se preocupa com nada. There's only that much water. Só tem esse tanto de água aqui, ó. Todos os dias eu cruzo. Tranquilo. Esses loucos falam que você pode cruzar o oceano material por cantar os santos nomes. Mas o Panditji não tinha essa fé. A velhinha segurou ele बोले अरे The lady dragged the pandit. e arrastou ele. ये क्या बोलते हैं? चुड़ैल है कि नहीं? कोई भूत पिशाच तो नहीं है? This is not मुझे Será que acho que essa velha aqui, não sei se ela é velha ou se ela é uma bruxa, um fantasma. O Panditji começou a pensar, meu Deus, eu vou é morrer aqui no rio. महाराज अरे राम तो बोलो। Aí ela falou assim, você não vai morrer não, canta o nome de Rama. point the names of Ram. बोलो सिया राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया सिया राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम जय राम जय राम जय हनुमान जय राम जय राम जय हनुमान सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम। देखो आश्चर्य बात पंडित जी देखा बुढ़िया O que aconteceu? O Panditji ficou impressionado que aquela senhora velha arrastou ele. E o Panditji, उनके o que aconteceu? A senhora não afundou e ele começou a afundar. Por quê? Porque ele não estava cantando o nome do Senhor Rama. E a velhinha falou, ô Panditji, fala! सीताराम सीता सीताराम 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 सीता सीताराम जय राम जय राम जय हनुमान जय राम जय राम जय हनुमान जय राम जय राम जय हनुमान सिया राम सिया राम सिया सिया राम जय राम जय राम देखो क्या नाम जप करिए और पंडित जी बोले अरे तू चूड़िया लेने के आए बताइए A senhora estava cantando o nome de Rama, mas o Pandit não estava. छोड़ दे Ele estava assim, cheio de dúvida. Eu não vou sobreviver. क्या किया A senhora estava ali falando, 7 days you recite 7 dias você recitou o Srimad Bhagavatam sem fé? इतने जोर से पकड़ा बोले E aí, com tanta força, aquela velhinha estava arrastando ele, puxando ele, e ela estava falando assim, fala o nome de Rama. चुड़ैल सभी चुप ना Eu não sou um fantasma, não sou uma bruxa. पंडित जी तब करने बोलो पंडित जी तब क्या करो बोले सीताराम Aí o Panditji começou a cantar. सीताराम 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 सीता सीताराम जय राम जय राम जय हनुमान जय राम जय राम जय हनुमान जय राम जय राम जय हनुमान हेलो सीता है तात्पर्य क्या? Jai. लोग तो भागवत Qual o significado? Muitas pessoas falam o Srimad Bhagavatam, mas onde está a fé deles, a gente deve ver. Mas, por exemplo, a audiência naquela que escutou aquela senhora, ela tinha fé firme. Isso é ये भगवान fé के transcendental. नाम लेने पर Por cantar os santos nomes do Senhor, tudo vai ser realizado. श्रद्धा शब्द की अर्थ है श्रद्धा शब्द विश्वास श्री Qual a definição de Shraddha? Krishna Bhakti Kali Sarva Karma Krita. श्रद्धा की तात्पर्य है O significado de या Shraddha विश्वास é से कृष्ण भजन करने से fé firme de que por realizar serviço devocional, Bhakti, tudo vai ser alcançado, tudo vai ser realizado.
Você não precisa fazer mais nada, não precisa fazer a cerimônia de Shraddha do seu pai, dos seus parentes. Então, aquele que canta os santos nomes do Senhor, ele não precisa fazer nenhuma outra atividade de oblação, né? Isso tudo é automaticamente realizado. Se você faz ou não, depende de você. Chaitanya Mahaprabhu, para ensinar os outros, ele realizou, ele foi para Gaya para realizar essa cerimônia de oblação para o seu pai. Mas qual foi a razão? Foi para deter o darshan dos pés de lótus de Ishvara Puripada. Para ter o darshan de um devoto puro, Ishvara Puripada. Que fé a gente deve ter fé? A fé de que por cantar os santos nomes do Senhor, a minha vida vai ser bem sucedida. Se eu cantar os santos nomes do Senhor, minha vida vai ser bem sucedida. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com esse tipo de fé, cante os santos nomes. Namada, Sumeru Sumeru, Naraha, Uttarahi Para. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आया कि नहीं? इतने समय जो मैंने बताया कि नाम की महत्ता। Vocês entenderam? O que eu falei aqui foram as glórias dos santos nomes. Como os santos nomes são poderosos. Shri Radhe. Então vai ter o Arati da Thakuradi, depois Prashada, depois um pouco de descanso. A Didi, ela serve muito. Lala Ki Jai.